Comeu a isca, Abner? Você tem que empurrar o anzol pra dentro e depois puxar. Cadê ó? Você tá fazendo? Pega ele pela guelra pra gente ver. Aí pega na boca e na guelra ao mesmo tempo. Tipo um alicate. Assim. Uhul! Suspende aí, Binico. Mostra assim pra mim. É, primeiro peixe do Binico. Já garante o almoço de hoje. Hoje nós comemos peixe. Tira e joga de novo. Tem peixe de quilo aí. Há algum tempo atrás, eu fiz para vocês a resenha desse livro aqui, ó. Plantas alimentícias não convencionais, da editora Plantarum, do Valdeli Knupp e do Harry Lorenzi, perdão. Plantas alimentícias não convencionais, Punk no Brasil, do Knupp e do Lorenzi, da editora Plantarum. Eu apresentei o livro para vocês e falei um pouco sobre ele. Eu vou deixar o link para vocês no canal. No próximo final de semana, eu vou fazer a resenha para vocês desse livro aqui, Matos de Comer, de Guilherme Ranieri. Muito bom, por sinal. No próximo domingo eu estou fazendo a resenha desses livros para vocês. Mas não é exatamente sobre esses livros que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar com vocês hoje sobre o ato de conhecer, sobre conhecimento. Nós temos conversado nesses nossos papos, nas nossas últimas conversas, sobre a questão do êxodo urbano, sobre a questão de fazer como nós fizemos, sair das cidades e vir morar na roça, na zona rural, no campo, né? E sobre algumas questões que a gente deve pensar ou que passam a fazer parte das coisas que nós precisamos saber para poder encarar esse desafio, que é um desafio. Uma das questões mais frequentes que a gente vê muito é a questão da pessoa falar assim: olha, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como viver no campo. Como que eu vou viver no campo? O que eu tenho para dizer para vocês, evidentemente baseado apenas na nossa própria experiência, é que se você vive sem recursos na cidade, você também consegue viver sem muitos recursos no campo e com um pouco mais de qualidade de vida. Mas eu não posso aqui romantizar isso para vocês. Eu tenho que deixar claro para vocês que não é fácil. Mas convenhamos, né, gente? Não é fácil em lugar nenhum que nós estivermos. Cada lugar que a gente está vivendo, a gente precisa de uma certa gama de conhecimentos para poder conseguir sobreviver ali naquele lugar, conseguir trazer um pouco de dignidade para nossa família, conseguir viver com um pouco de dignidade. A gente precisa de uma certa gama de conhecimentos, aonde quer que nós estejamos. E de vez em quando a gente traz aqui no canal para vocês alguns cursos, indicações de leitura, não só sobre punks, que são as plantas alimentares ou alimentícias não convencionais, mas também sobre manejo de solo, manejo agroflorestal, formas de trabalhar com a terra. O que muda quando você está vivendo na cidade e quando você está vivendo na roça é justamente essa questão
das bases de conhecimento que nós temos. Se você for viver em qualquer lugar, independente do lugar que seja, sem um mínimo de conhecimento, sem um mínimo de informação, você pode ter muito recurso financeiro, que você não vai conseguir chegar muito longe. E você vai enfrentar dificuldades que, com um pouco de conhecimento, seriam vencidas de forma melhor, em menos tempo, né? Então, a questão fundamental é, se você pensa em ir para o campo, vir para a zona rural, você deve ampliar a sua base de conhecimentos para viver dessa forma. Uma das questões mais relevantes para nós, para mim, para minha família, é a questão da segurança alimentar. É a questão de tirar da terra o nosso próprio alimento, sabendo qual é a origem desse alimento, da onde vieram as sementes, que tipo de produtos foram agregados ao solo, né? Segurança alimentar, saber exatamente o que nós estamos comendo e a origem do que nós estamos comendo. E fazer tudo isso com o menor impacto possível, porque a gente sempre está gerando algum tipo de impacto. O que a gente faz é minimizar impactos, é fazer isso da forma que nós estejamos realizando menores impactos, ou que esses impactos possam ser positivos e possam ser convertidos e revertidos para a continuidade dos ciclos de produção de alimentos, para a continuidade dos ciclos da vida em geral, né? Então, quando a gente traz para vocês essas sugestões de livros e de cursos, porque na nossa prática isso foi muito útil. O conhecimento valeu mais do que o recurso financeiro em diversas situações que nós enfrentamos a partir do momento que nós decidimos sair da cidade e virmos morar no campo, morar na roça, né? Conhecimento vale mais do que dinheiro. E é uma das coisas com as quais você que quer vir tem que se preocupar. Sempre há uma forma mais razoável de se realizar as ações. Sempre há uma forma melhor de se fazer isto ou aquilo. Com o trato com a terra também não é diferente. Quem nos acompanha aqui no canal há certo tempo, por exemplo, pode ver alguns, a gente chama de tour, né, pelo sisteminha, diferenças significativas na nossa paisagem. Há muito tempo atrás, eu já falo muito porque eu já me adaptei tanto a essa nova realidade que nós temos aqui, que para mim isso já ficou muito longe. A gente ficava insistindo com práticas muito tradicionais de estar manejando o solo, de estarmos trabalhando com a terra, e o resultado a gente via por tempo muito curto, principalmente se a gente for comparar com o que nós conseguimos hoje, e a gente tinha uma terra cada vez mais degradada, cada vez mais mal cuidada, apesar de todos os esforços que fazíamos. O que faltava para a gente nesse começo era justamente uma base de conhecimentos de como são os ciclos de renovação do solo, de como as plantas se desenvolvem, de como os animais interferem na produção do alimento, mesmo que você não faça o consumo de carne animal, né? Então, é isso. Se nós tivermos que dizer uma coisa para vocês, de tantas as coisas que vocês podem tomar como conselho para você que está querendo vir, sair da cidade para morar longe das cidades, para você que quer cultivar o seu próprio alimento, é que mais importante do que o recurso financeiro, do que as ferramentas corretas, é compreender como que funcionam esses ciclos da natureza.
como que funciona a vida do solo, como que funciona os ciclos do lugar onde você vai viver, reconhecer os frutos do extrativismo. A gente já falou bastante sobre extrativismo aqui no canal. E o extrativismo é voltar ao estado coletor, vamos dizer assim, né? Aquele ponto em que você não produziu, mas a natureza está disponibilizando para você alimento. Se você não souber reconhecer o alimento, você pode morrer de fome em cima dele. Percebem a importância do conhecimento? Talvez você não tenha recursos para deixar sua mesa tão farta agora, mas se você souber olhar à sua volta e reconhecer esses recursos, isso vai ser muito importante. Se você souber por exemplo, nós estamos no cerrado, né? Se você souber reconhecer as floradas das frutas, se você souber quando é o tempo do piqui, do caju, do murici, do baru, do jatobá, para nós que estamos aqui em região de cerrado. Se você estiver num outro bioma do país ou em outro país, você saber reconhecer quando a natureza está abundante, te oferecendo alimento, né? Te oferecendo riqueza de nutrientes. A gente falou sobre a questão da sazonalidade no vídeo da semana passada, né? De se apropriar, de aproveitar a questão da sazonalidade, do que é que está sendo ofertado, né? Pelo ciclo natural das coisas para você. A gente falou sobre a questão do beta-caroteno nos frutos amarelos, justamente na época de maior insolação, justamente na época que a gente precisa que a melanina na nossa pele esteja mais ativa para nos proteger da ação dos raios solares. Eles vão aparecer justamente na época que você mais precisa. Mas você tem que buscar esse conhecimento, você tem que buscar tabelas de sazonalidade da sua área. Você deve reconhecer no local onde você está o que é que está sendo produzido agora, o que vai dar, né, agora, nesse instante, né? E daquilo que você vai produzir também. Como produzir, qual a melhor forma? Mas eu não tenho água, eu estou me mudando para um lugar onde a água é um recurso muito escasso. Existem formas de se produzir alimento com qualidade, minimizando a evaporação da água, por exemplo. A cobertura do solo. Quando você faz a cobertura do solo, você impede a evaporação rápida da água que está no solo e as plantas podem então absorver melhor isso daí. A biota, que são os bichinhos que estão ali no solo, podem se desenvolver melhor ali e ajudar para que a síntese de nutrientes que estão no solo possam ser apropriadas, podem ser aproveitadas pelas raízes das plantas e você ter alimentos mais substanciosos, mais nutritivos, que se aproveitaram melhor do que estava disponível no solo, porque houve um trabalho ali na biota do solo, houve um trabalho entre a síntese das raízes, né, das plantas. Houveram trocas entre esses pequenos seres que estão ali no solo e essas raízes, e nutrientes necessários puderam ser compostos e assimilados, e você, através do fruto que você vai colher, vai poder ter resultados melhores para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Mas se você não conhecer os processos, se você desconhecer esses processos completamente, você não vai poder interferir de forma positiva em como isso vai acontecer. Então hoje a nossa conversa é justamente para falar da importância de conhecimento. Quando a gente fala que você, ao vir para o campo, vai ter que se preocupar com questões de saneamento, com questões de o que fazer com o lixo, como minimizar o lixo, né? Reduzir o lixo, aproveitamento dos recursos naturais disponíveis, né? De como fazer a água render, como eu já disse, mesmo que você não tenha água, não é só a cobertura de solo. Existe a captação de água da chuva, existem cacimbas, existem reservatórios,
né? Existe a própria produção de alimento feita de forma ordenada, como é o caso de agroflorestas, por exemplo, que a gente literalmente diz que pode produzir água. Precisa haver conhecimento para produzir isso. Então, se você está na cidade e quer vir para o campo, quer sair da cidade e está se planejando, insira no seu planejamento a busca de materiais, de cursos, de livros que possam favorecer a você esses conhecimentos básicos de como todos esses ciclos funcionam, de como tudo isso funciona, para que você possa ter mais sucesso na sua empreitada. É lógico que teoria sem prática não tem muito valor, mas a prática sem conhecimento algum é penosa, ela é dura. E ela ser tão penosa, hoje em tempos, na plena era do conhecimento, é algo completamente desnecessário. Não é verdade? Então, é sobre isso a nossa pequena conversa hoje. Bem curtinha hoje, tá? A resenha do livro eu trago para vocês na próxima semana. Vou deixar para vocês aí nos cards links das indicações de leituras que nós fazemos aqui, ou mesmo dos cursos, para que vocês possam aí já estarem se aprofundando e fazendo as buscas de vocês. São dicas. Façam as buscas de vocês baseadas no local para onde vocês estão querendo ir, ou no local onde vocês já estão. Às vezes você já está no campo e está aí, como a gente fala no ditado, dando murro em ponta de faca, porque falta só alguma orientaçãozinha, alguma coisa que você ainda não descobriu a melhor forma de fazer. Busque, né? A gente precisa ser autodidata para a gente poder ter autonomia. Então é isso. Eu espero vocês no canal na próxima semana para contar para vocês o que foi que a gente achou desse livro aqui. Até lá! Vamos trabalhar até escurecer agora. Abaixa a mão para não derramar. Não pode derramar não. Mas você não vai girar isso aí agora? Põe aí, meu. Desce em cima, Bom dia, meu filho. É bom que fica no prumo, né? É. E esse menino lindo? Veio. Ah, foi? Foi, meu filho? Põe ele dentro? Põe ele aqui dentro. Gato. Ó, o ajudante. Ficou bonito, hein? Ô, salvoso. Nossa. Não sou nada. Uhum. Vou plantar as flores lá. Certinho. Eu vou fazer uma terrinha aqui em volta aqui, ó. A luta é pra quem quer vitória. Aproveitar o sedimentador para adubar suas plantinhas, né?